Boa noite a todos, muito bem-vindos. Deus continua sendo bom, continua nos sustentando e hoje a minha proposta é trazer mais boas notícias, num mundo cheio de más notícias. Então a gente tem escutado muitas mentiras, muitas coisas tristes, Nós presenciamos e experimentamos também muita coisa que faz parte desse mundo caído, coisas que não são boas por nossa culpa, por causa do pecado, e a palavra de Deus nesse sentido é um bálsamo, é uma excelente notícia. Então tem um texto aqui que eu quero compartilhar com vocês que enche meu coração de esperança e a gente precisa disso, Boas notícias nesse mundo perdido, boas notícias ao mundo em meio ao caos, vamos dizer assim. Boa noite a todos. Boa noite aos nossos visitantes. Se você não visita, você é muito bem-vindo. Mais uma vez, é um privilégio poder compartilhar um pouco da palavra de Deus. E espero que a gente saia desse tempo aqui desafiado e com o coração cheio de esperança. Então vamos orar e aí então a gente começa. Senhor Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Nós te louvamos porque o Senhor tem a história, as nossas vidas. O Senhor está no controle de tudo e de todos. E o Senhor é bom. O Senhor nos ama, o Senhor é misericordioso, o Senhor é sábio. E a sua palavra, ela revela quem o Senhor é, o seu caráter e o seu plano. E quando nós estudamos a sua palavra, quando o Senhor se revela a nós, o nosso coração enche de esperança, mesmo em meio a esse caos, mesmo em meio aos nossos pecados, a esse mundo caído, o Senhor fala aos nossos corações e nos dá uma esperança que vai além das circunstâncias. E essa é a minha oração, Pai, que hoje, por meio desse texto maravilhoso, a gente saia daqui com o coração cheio de esperança. Em nome de Jesus que eu peço. Amém. Amém. Então vamos lá. Se você quiser acompanhar o texto que eu quero ler, está lá em Colossenses, capítulo 1, do versículos 15 ao 23. E se você for conversar com as pessoas e perguntar quem é Jesus Cristo, eu sempre tive essa vontade de abrir uma série, uma devocional, algum estudo sobre Jesus, com um vídeo, perguntando para as pessoas na rua o que elas acham sobre Jesus Cristo, quem elas pensam ser o Senhor Jesus Cristo. E com certeza nós vamos escutar de tudo, As pessoas dizem muitas coisas diferentes sobre Jesus Cristo. Mas Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz quem é Jesus Cristo. O próprio Deus se revelando a nós. Colossenses 1, 15 a 23. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes, vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu,
Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, fica muito claro nesse texto que Paulo está dizendo que Jesus Cristo ele é o Senhor da criação. Ele é o cabeça da igreja e tudo está debaixo da sua autoridade. Tudo subsiste, né? Todas as coisas subsistem nele. E esses versículos então falam então da supremacia de Jesus, da sua restauração. Ele restaurará todas as coisas, desde o cosmo, né, até a reconciliação do homem pecador com Deus. Então, o plano de Jesus Cristo, né, na restauração e na redenção de todas as coisas através da sua morte na cruz. E essa é uma excelente notícia para mim e para você. Isso deve encher o nosso coração de esperança. O versículo 15 diz que ele é a imagem do Deus invisível, ou seja, ele é o retrato perfeito de quem Deus é. O autor de Hebreus diz que ele é a expressão exata de quem Deus é. Em João 14:9, Jesus disse: quem me vê, vê o Pai. Ou seja, Jesus Cristo ele faz o Deus invisível visível. Nós podemos ver Deus através da pessoa de Jesus Cristo, através de Jesus, e isso é incrível. É muito legal apresentar Jesus Cristo para as pessoas. Eu lembro quando o camarada que pregou o evangelho para mim a primeira vez, ele falou sobre Jesus Cristo. Eu cria num Deus criador do céu, criador de todas as coisas, mas eu não o conhecia. E ele disse: eu vou te apresentar quem é esse Deus. Ele é uma pessoa, ele tem um nome, e o nome dele é Jesus Cristo. Isso é empolgante demais, quando você está evangelizando alguém, você está falando com alguém sobre Deus e você dá nome a esse Deus. Eu vou te falar quem é esse Deus. Ele se revelou e o nome dele é Jesus Cristo. Então, tudo que você precisa saber sobre Deus é visto na pessoa de Jesus Cristo. Estude mais sobre ele, caminha com ele, aprenda com ele. Leia os evangelhos, por meio dos evangelhos que nós conhecemos mais Jesus Cristo. Algumas pessoas vão falar: não, eu e Jesus nós somos assim, eu conheço muito Jesus Cristo. Aí você pergunta: você já leu os evangelhos? A pessoa: na real não. Então, como que nós podemos conhecer mais de Jesus se não lermos os evangelhos? Leia os evangelhos, estude mais, caminhe com ele. E a parte B do versículo 15 diz que ele é o primogênito sobre toda a criação. Esse termo primogênito ele é muito usado no Antigo Testamento para descrever o filho mais velho da família. Mas também era um título que falava sobre a posição de autoridade. Por exemplo, no Salmo 89:27, diz o seguinte: também o nomearei meu primogênito, o mais exaltado dos reis da terra. Então, Davi aqui ele é apontado como primogênito. Desde que ele era o filho mais novo, nós sabemos que ele, nesse contexto, não está falando nada sobre a ordem de nascimento. Ele não era o primeiro filho. Na verdade, o que está falando nesse texto é uma classificação de importância. Essa é a conexão que a palavra está falando aqui. Não é que ele é o primeiro filho, mas na ordem de todos os filhos, ele é o mais importante. Até porque nós sabemos, no versículo 16, como nós lemos, pois nele foram criadas todas as coisas. Fica claro que ele não é a primeira pessoa a ser criada. Muitas pessoas vão falar assim: o texto diz que ele é o primogênito da criação, ou seja, ele é o primeiro a ser criado. Não. Ele já existia antes da criação. E ele é o criador de todas as coisas. O primogênito tem a ver com importância. Ele é supremo, ele é superior sobre toda a criação. Ele é o primeiro sobre tudo, e isso deveria afetar todas as áreas da nossa vida. Ele deveria ser o primeiro nos nossos relacionamentos, ser o primeiro no que a gente assiste, nos entretenimentos, no nosso tempo, como a gente lida com as nossas finanças. E quando Jesus Cristo ele é o primeiro, em tudo que a gente faz, em todas as áreas da nossa vida, todas as outras coisas elas serão alinhadas de acordo com a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus, que Jesus Cristo, que é o primeiro, seja o primeiro em todas as coisas que a gente for fazer. Seja o primeiro em toda a nossa vida. Tudo começa com Jesus. Ele é o primeiro
e ele é o alvo. Olha só, versículos 16 e 17. Ele é o agente da criação, ele é o alvo e o sustentador de todas as coisas. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Tudo que foi criado, incluindo o mundo espiritual, o cosmo, tudo foi criado por meio dele e para ele. E todas essas coisas são sustentadas por meio da sua palavra, do seu poder. Isso é incrível. Se nós pensarmos o que esse texto está dizendo, o que é o Covid, o que são os nossos problemas, as nossas dificuldades, né? Como eles diminuem quando a gente vê a grandeza daquele que nos redimiu, daquele que nos restaurou, daquele que nos criou e que nos sustenta. Os nossos problemas, né, as nossas circunstâncias, elas ficam muito, mas muito menores. Né? O que é essa pandemia comparado com a soberania, com a supremacia de Cristo? E aí, versículo 17, ele diz, Paulo exalta Cristo ainda mais, demonstrando essa supremacia da maneira como ele sustenta todas as coisas. Né? Cristo, ele mantém o universo coeso, né? Ele mantém todas as moléculas unidas. Sem o sustento das mãos de Cristo, elas se partiriam, né? Não haveria, a gravidade não funcionaria, os planetas não orbitariam. Isso é incrível. Se nós pensarmos na dimensão do universo, do tamanho das coisas criadas, tudo isso é sustentado pelo poder de Jesus Cristo. Ele é o Criador, tudo foi criado por meio dele e tudo é sustentado por ele. Incrível, incrível. Existem os deístas, né, que eles vão falar que existe um Criador, existe um Deus que criou, mas ele abandonou a sua criação. O mundo está regido, então, pelas leis naturais, pela ciência. Nós estamos ao léu. Deus, ele criou e abandonou como um pai que abandona um filho. E nós vemos que não é isso. Não é isso que a Bíblia fala. Jesus Cristo, ele não só criou, mas ele sustenta tudo o que ele criou. Então, eu posso dizer com certeza que a minha vida, a minha família, o meu ministério, tudo está sendo sustentado pelas mãos de Jesus Cristo. Nada suportaria, nada aguentaria. Eu tenho convicção disso, que tudo na minha vida ainda se mantém coeso, unido. Se existe ainda alguma harmonia, né, alguma conexão, é por causa de Jesus Cristo. E no versículo 17, ele diz que ele é antes de todas as coisas, ele sempre existiu. Ele não passou a existir quando ele nasceu da Virgem Maria, ele entrou na história, mas ele sempre existiu. Se alguém disser que não, ele é um ser criado, isso é mentira. Ele é um ser supremo sobre a igreja e sobre a reconciliação. Então, ele muda do cosmo, né, a supremacia sobre tudo que foi criado. Então, você pensa aí na grandeza do universo para reconciliação. Ele muda do cosmo para a igreja. Ele muda de tudo. Pensa aí, de toda a ordem criada para você, para mim e para a sua vida, para a redenção. Então ele é soberano sobre a criação e ele é soberano sobre a redenção, sobre a salvação. Versículo 18 diz que ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. E nós vemos isso mais claro no livro de Efésios. Ele é o começo, o primogênito dentre os mortos. Ou seja, ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos. Jesus Cristo, ele ressuscitou. Ele está vivo. Isso é incrível. A gente fica empolgado com as grandes façanhas dos homens. E você pode pensar aí, o que te deixa assim de boca aberta, de queixo caído que o homem já fez? Qual é o evento mais cabuloso da história? Alguns vão dizer, é quando o homem chegou à Lua. Eu fico olhando para os esportes de força,
né, de rendimento, e eu fico assim, uau, como esses homens conseguem fazer isso? Os esportes radicais, né, você pega manobras eu tô pensando aqui as coisas que eu curto, de skate, de surf, coisa que há 15 anos atrás só era possível num videogame, e hoje os homens estão fazendo. Coisas assim, absurdas, né, coisas incríveis. Agora, existe algo muito mais incrível, muito mais impressionante. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus Cristo, ele ressuscitou. Ele ressuscitou dentre os mortos. Ele está vivo. Essa é uma excelente notícia, uma ótima notícia. Ele está vivo e ele voltará. E ninguém fez isso. Ninguém jamais pensou em fazer isso. Todos os líderes religiosos morreram e não estão aqui para contar a história. Ele é o único que disse que ressuscitaria e ele ressuscitou. Amém por isso. Que a nossa esperança esteja nessas verdades. É uma excelente notícia. Jesus Cristo ressuscitou e porque ele não enfrentaremos a morte eternamente. A ressurreição norteia todas as nossas vidas. Ela norteia em tudo que eu faço. Porque ele ressuscitou, a minha esperança continua viva, independente das circunstâncias. E ele é supremo na reconciliação. Eu não vou ler de novo os versículos 19 ao 23. Ele reconcilia todas as coisas. Ele restaura todas as coisas. Vai chegar um tempo em que ele vai trazer tudo de volta, né, numa perfeita harmonia. Ele vai reconciliar o cosmo, ele vai reconciliar todas as pessoas debaixo do seu senhorio. Né? Um mundo perfeito, um mundo restaurado, reconciliado. E quais são os meios dessa reconciliação? Como que ele faz isso? Como que ele reconcilia eu e você? Paulo fala sobre esses meios da reconciliação 2 vezes. Versículo 20. A paz foi feita pelo sangue derramado na cruz. Versículo 22. Os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte. A morte substitutiva de Jesus Cristo, o justo pelos injustos. Porque ele morreu no nosso lugar, pagando o preço do nosso pecado, nós somos reconciliados com Deus. O sangue, a sua morte, a cruz, tornou a reconciliação possível. E qual é o propósito dessa reconciliação? Olha só, a parte C do versículo 22. Para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Então, a justiça de Deus, como eu falei na semana passada, ela é imputada a nós. Né? A justiça dele é atribuída a nós recebemos a sua justiça e nós somos considerados como se nós tivéssemos ela, como se fosse nossa. Então Deus ele olha para mim, para você, e ele vê a justiça de Cristo. Ele resolveu pela sua graça e a sua misericórdia te tornar indesculpável, irrepreensível. Deus ele decidiu não nos disciplinar nunca mais, eternamente, por meio de Jesus Cristo. Isso é maravilhoso. O Senhor Jesus Cristo encontrará a sua noiva pura, sem mácula. Que notícia maravilhosa! E qual que é a condição dessa reconciliação? Que é feita por meio... Deu uma parada aqui. Eu acho que voltou. Vocês estão me ouvindo? Só dá um joinha aqui, que o meu vídeo parou. Eu espero que esteja... Vocês estão me escutando? E aí a última parte aqui para encerrar. Beleza. Glória a Deus. Então, ele nos reconciliou por meio da morte de Jesus Cristo. Deus, o próprio Deus Jesus Cristo, ele nos reconcilia. E aí, então, nós vemos aqui no versículo 23 uma condição dessa reconciliação. Versículo 23. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé,
sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. E ele continua, esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, existe uma condição. A condição é permaneça na fé. Aqueles que foram reconciliados, eles permanecerão na fé, na obediência. Por que nós permaneceremos na fé? Porque Deus, ele nos transformou, ele nos deu novos desejos, ele transformou nosso coração, ele nos deu uma nova natureza. Nós somos transformados em novas criaturas. E por causa dessa transformação que foi feita por meio de Jesus Cristo, pela sua graça, pela sua misericórdia, nós perseveramos. Nós vamos perseverar. Então, ou seja, a permanência na fé mostra que houve uma transformação, mostra que essa fé ela é genuína, mostra que realmente nós fomos transformados por Jesus. Perseveramos na fé. O autor de Hebreus diz, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Então, quando a gente olha para os problemas, na perspectiva desse grande rei, na perspectiva de quem ele é e o que ele fez, na perspectiva de que tudo isso que a gente viu já foi conquistado, mesmo que ainda não tenha sido consumado, mas já é garantido, nós perseveramos. Nós perseveramos porque um dia ele nos chamou. Nós perseveramos porque ele nos transformou. Nós perseveramos porque ele nos reconciliou. A nossa fé, ela continua viva porque um dia nós fomos transformados por esse evangelho. E esse evangelho que nos transformou, ele continua nos transformando. A mesma graça que nos salvou é a mesma graça que nos mantém firmes, permanecendo firmes nessa caminhada. Mesmo em tempos difíceis, mesmo em face à morte, nós sabemos que está consumado. Porque o servo humilde veio morrer na cruz no nosso lugar, nós temos a confiança e a garantia, a esperança de que um dia ele virá como um rei glorioso. E essas verdades enchem o nosso coração de esperança. Bendita esperança em Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Aquele que é Criador, ele é supremo sobre toda a criação. Ele é o primogênito, ele é o sustentador, ele é o cabeça da igreja. Ele é o primeiro, ele existia muito antes de tudo ser criado. Ele nos reconciliou consigo mesmo e ele garante que um dia nós estaremos diante dele, na glória. Isso é uma bendita esperança. Ótimas notícias em qualquer tempo, em qualquer circunstância. Nós sabemos que isso aqui é garantido. Porque tudo está nas mãos de Jesus Cristo. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Então, que os nossos olhos estejam fixos, focados em Jesus. Porque tudo foi criado por Ele, por meio dEle e para a glória dEle. Amém? Senhor, nós te louvamos por verdades tão preciosas. Nós te louvamos por tudo que nós acabamos de ler aqui na sua palavra. Que texto maravilhoso. Eu tenho certeza que nós não temos, eu não sei, nem um terço, nem um quarto da compreensão das verdades que estão aqui. Eu me arrisco a dizer que a gente não arranha o fundo da cruz, da profundidade do que o Senhor conquistou por meio do sangue derramado em nosso favor. Mas, Pai, são verdades que transformam as nossas vidas, que faz com que nós vivamos cheio de esperança. E esse é o meu desejo, Pai, essa é a minha oração, esse é o nosso desejo. Que essas verdades, elas inundem o nosso coração em meio a um mundo cheio de mentiras, cheio de más notícias, que a verdade do Evangelho ela brote de forma poderosa e impactante em nossas vidas. Porque aí sim a nossa esperança não morrerá e nós iremos perseverar até o fim.
porque o justo viverá pela fé. Muito obrigado, Senhor, por tudo, por esse tempo, pela sua palavra maravilhosa. Muito obrigado por tudo, nós te louvamos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, grande abraço. Muito bom passar esse tempo com vocês aqui. Até breve, se Deus quiser. Um abraço a todos aí. Boa noite. Tchau, tchau.